Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu sei lá. Eu sei lá quem plantou esse desejo no meu coração. Eu me lembro que, certa vez, eu pequenininha, eu estava com dor de garganta, febre alta. Eu não aguentava sequer ficar de pé, de tanta febre que eu estava naquele dia. E a minha mãe, que já tinha tomado providências, inclusive, ela havia feito uma coisa que era comum na época, e de que depois acabou sendo proibida pela própria Organização Mundial da Saúde. Pincelar a garganta. Você já escutou falar disso? De que as pessoas antigamente pincelavam a garganta das crianças? Isso acabou provocando ferimentos nas gargantas e até doenças mais sérias e graves. Foi por isso que a OMS proibiu essa prática. E a minha mãe, vendo que aquela febre não baixava e era de novo mais uma faringite, ela me levou por um pronto-socorro que estava lotado, eu me lembro. Mas quando eu coloquei os olhos na médica, que eu vi aquele estetoscópio pendurado aqui na médica, eu fiquei assim, fascinada. Eu fiquei boquiaberta. Eu acompanhava cada passo daquela médica. Ela ia para a esquerda, para a direita, ela ia para frente, subia, descia, atendia as pessoas, chamava o nome, e eu ficava ansiosa para que ela chamasse o meu nome, até que a médica disse: Laurita. Ô mãe, sou eu. Fomos atendidas por aquela médica. E, para ser honesta, eu até esqueci se é possível esquecer uma febre alta, segundo a minha mãe, de 39 graus e lá vai cacete. Eu até esqueci porque eu fiquei tão vidrada na médica que quando eu saí do consultório eu falei para minha mãe: ô mãe, eu quero ser isso aí. E eu me lembro que a minha mãe deu um sorriso, né? Quer ser isso aí o quê, filha? Tinha uma senhora com um carrinho de pipoca na frente do pronto-socorro. Você viu o que é a simplicidade da pessoa, né? Eu falei pra minha mãe assim: mãe, eu quero ser isso aí. E de repente a minha mãe, quando viu a senhora vendendo pipoca, ela deu risada e falou assim: você quer também vender pipoca? Não, mãe. Não, eu quero ser isso aí, eu quero ser médica. Ah, você quer ser médica? Tá, filha, quem sabe? Mas a minha mãe, naquele momento, ela fez a confusão, mas não foi à toa, não. Quando eu disse que eu queria ser aquilo ali, ela olhou para a pipoqueira, porque ela achava aquilo muito mais próxima da nossa realidade. Ser médica, nossa, estava há anos e anos-luz das possibilidades da nossa família. Mas foi assim que o sonho ficou arraigado dentro do meu peito, do meu coração. E eu passei a sonhar demais com aquilo. Eu quero ser médica. Sei lá de onde veio. Quem sabe haja uma explicação espiritual para isso. Não sei. Mas eu queria tanto ser médica. E depois o tempo foi passando e eu fui entendendo
as dificuldades todas que eu teria que enfrentar se eu quisesse de fato realizar aquele sonho, sendo filha de gente pobre, humilde, simples. Quando eu fiz 14 anos, meu pai foi mais realista comigo. Falou: filho, o pai não tem condição para estudar para ser médico, é muito caro. Ô pai, mas eu fiquei sabendo, eu tinha 14 anos, já espertinha. Ô pai, eu fiquei sabendo que tem universidade pública que a gente não paga. Filho, isso é impossível. Deve ter mesmo essa faculdade, mas é só rico que entra. E outra coisa, mesmo que você consiga entrar numa faculdade dessa, e os livros, meu pai falava na simplicidade dele, e os livros, ele queria dizer o seguinte, e o material, e a condição de estudo. Ele sabia das coisas, apesar da simplicidade, de que eu precisava de tempo integral para estudar, mas eu tinha esse sonho. E foi exatamente por isso que eu fiz o meu ginásio, eu fiz o meu colegial. E depois que eu concluí o meu colegial, eu queria, porque queria prestar o exame vestibular para entrar numa faculdade de medicina. Só que aí eu fui entender as durezas e as realidades da vida, como era difícil. Como era difícil concorrer com aquelas pessoas que vinham de escolas particulares e que, além das escolas particulares, ainda faziam um cursinho. Alguém chegou em mim e disse: tenta uma bolsa para um cursinho. Não dava. Foi mais ou menos por essa época, eu tinha meus 19 anos, que eu vinha namorando o Neves. O Neves, ele se tornou a paixão da minha vida. O Neves, tal qual gente da minha família, era um sujeito simples, trabalhador, mas simples. E o Neves, quando ele me conheceu, ele, apaixonado por mim, dizia: Laurita, eu vou casar com você. Eu vou casar com você, Laurita. E eu vou ter condição de me casar com você. Você vai ver. Mas você sabe, né, Neves, que eu preciso estudar primeiro. Eu quero ser médica. Ah, besteira sua. A gente vê isso depois. Porque ele, Neves, também entendia, até porque tinha 2 anos mais do que eu estava com 19, ele com 21, ele também entendia que era muito difícil eu tornar aquele meu sonho em realidade. Então foi por isso que ele falou bobagem, besteira, depois a gente vê isso. E ele, no sacrifício e no esforço para ganhar condição de se casar comigo, sabe o que o Neves começou a fazer? O pai dele tinha um táxi. Ele trabalhava, durante um dia, ele trabalhava como ajudante de eletricista. Era a profissão dele. Ele já entendia de eletricidade, mas ainda era ajudante numa empresa que prestava esse tipo de serviço. Então ele, para ter um dinheiro extra, olha o tamanho do esforço do Neves. Sabe o que ele fazia? Ele esperava o pai dele dormir, ele não tinha a carteira. Você sabe que para ser taxista você tem que ter uma carteira especial, que lhe autoriza a dirigir o táxi. Então ele esperava o pai dele dormir, e sem ligar o motor do Monza, que era o táxi do pai, ele empurrava o Monza da garagem dele, e depois de um quarteirão distante, ele ligava o motor do Monza e ia trabalhar durante a madrugada. Segundo ele, o táxi de madrugada fatura mais, as corridas são mais caras, óbvio que sim, porque os valores são diferentes, porque o risco também é outro, é perigosíssimo, ainda mais quando se vive num grande centro. E com aquele dinheiro extraordinário que ele ganhava, ele foi juntando com um único objetivo: se casar comigo. Olha que coisa impressionante. Quando eu digo isso,
Eu estou demonstrando para vocês o tamanho do interesse que ele tinha em se casar comigo. O pai dele, depois de um certo tempo que ele estava fazendo isso, porque ele fazia isso toda madrugada. No outro dia ele se virava nos 30 para suportar aquele sono. Quando ele estava na residência fazendo as instalações elétricas, assim que ele tivesse alguma folguinha, ele disse que sentava no canto assim da casa que ele estava prestando serviço e tirava uma soneca, porque ele não suportava. Por outro lado, o pai dele, coitado, desesperado. Gente de Deus, o meu Monza está com um vazamento de combustível. E o pai dele se desesperou, porque ele não achava combustível no chão. Mas o pai dele colocava o Monza na garagem com um X no tanque de combustível de gasolina. Quando chegava o dia seguinte, havia diminuído a quantidade de gasolina. E aí o pai dele, desesperado, foi num mecânico da confiança e falou: investiga, por favor, eu quero entender o que está acontecendo, porque esse Monza está baixando o volume, é só eu estacionar na minha garagem, que o volume do combustível é lá embaixo. O mecânico virou o Monza de pernas pro ar e subiu o Monza e desceu o Monza e investigou e olhou por baixo e olhou dentro do motor, e aí ele falou que também era Neves, o pai do meu namorado. Ô, seu Neves, mas não tem vazamento nenhum no seu carro, só observa direito. Vou dar uma dica pro senhor. Em vez de olhar o tanque, vê a quilometragem do carro. Acabou com o emprego extra do meu Neves. Porque, óbvio, quando ele viu a quilometragem, ele anotou num dia que ele foi ver, a quilometragem estava muito mais alta. E aí, só tinha uma explicação para isso. E o Neves, filho, meu namorado, teve que confessar para o pai. O pai ficou fulo da vida. Mas a essas alturas, quando o pai dele descobriu, ele já tinha guardado um bom dinheiro. Ele já tinha guardado um bom dinheiro. E aí, ele propôs casamento a mim. Mas eu ainda não tinha passado no meu exame vestibular. Eu ainda estava lutando para entrar na faculdade de medicina. E eu disse para ele: não, por favor, agora não, amor. Me espera um pouquinho mais. Me espera um pouquinho mais. Só que a essas alturas nós já tínhamos relações íntimas. E eu acho que ele deu um jeito de vazar alguma coisa pelo preservativo que ele usava, a camisinha, porque eu engravidei. E quando eu engravidei, foi uma frustração tão grande, não em função da criança que já habitava meu ventre, mas caramba, eu não tinha entrado na faculdade de medicina, aquele meu sonho estava se frustrando. E ele falou: não, calma, amor. Ele, pelo contrário, ele feliz: calma, vamos casar. Vamos nos casar. E foi assim que o Neves conseguiu se casar comigo. Àquelas alturas, eu já correspondia o amor dele desde quando o conhecia, mas havia me convencido a esse tempo de que ele seria de fato o homem da minha vida. Depois dos 9 meses veio o Alex, o nosso primeiro filho. E depois veio a Alessandra. E ele, agora com a ajuda até do pai, além de eletricista, ele tinha paixão pelo táxi. E ele continuava trabalhando nas duas coisas agora. Olha o esforço que fazia o meu marido para que nós melhorássemos de situação e de vida. Trabalhava como eletricista e trabalhava como taxista. Só que ele se cansava muito com isso. E foi numa noite, voltando de um show que nós fomos assistir, que na verdade o Neves acabou dormindo no volante. E ele
teve uma colisão traseira, ele bateu contra a traseira de um caminhão. E eu acabei batendo com a cabeça na coluna do carro, que também era um Monza à época. E aquela colisão frontal acabou mexendo alguma coisa no meu cérebro. E ao mexer com alguma coisa no meu cérebro, eu perdi determinados movimentos do lado esquerdo do meu corpo e passei a ter dificuldade para conversar, para falar e deglutir. Eu não conseguia engolir. Então eu passei a ter um problema, uma sequela triste, que era babar. Eu tinha que andar com uma fralda, que eu vivia assim, levando a boca para poder tirar a baba, porque eu não conseguia deglutir a minha própria saliva às vezes. Então juntava a minha saliva e ela escorria pelo canto da minha boca, embora eu tentasse me policiar. E aquilo eu tinha certeza que causava um certo nojo nas pessoas. E até mesmo o Neves. Ele se sentia responsável por ter dormido ao volante. E ele procurou me dar muita força, sabe? Ele procurou me dar muita força. Tantas idas e vindas ao médico. E ele brigou certa vez com um médico desses, dizendo que ele não se conformava com o tempo que estava demorando para eu sarar, para eu me curar daquilo. E o médico disse que ele tivesse paciência, que eu continuasse fazendo a fisioterapia. Só que 4 anos se passaram. E o Neves, 4 anos depois, se separava de mim para assumir uma outra mulher que ele conheceu trabalhando com o táxi. Eu estou dizendo para vocês que o amor da minha vida, o homem que tanto lutou para se casar comigo, que fez tanto sacrifício para aquele casamento, que acabou provocando um furo no próprio preservativo para que eu tirasse da cabeça aquela ideia de me tornar médica e me casasse com ele. O homem que tinha feito tudo isso, todo esse esforço, todo esse sacrifício, estava me deixando e me deixou. Foi um período muito difícil. Meus 2 filhos ainda pequenos para cuidar, Alex e Alessandra, um casal. O Neves com a outra mulher. Nossa, foi um momento muito delicado e difícil na minha vida. Mas o tempo passou, eu insisti na fisioterapia e eu consegui me recuperar. Primeiro, recuperei a fala de maneira perfeita, como eu falava antes. Depois, a musculatura da faringe e laringe também foi recuperada e eu voltei a deglutir da maneira normal e natural. E já não havia mais o excesso de saliva na minha boca. Eu deixei aquela coisa de babar. E a pessoa, minha fisioterapeuta, fez tudo isso por amor a mim. Ela era minha colega de escola. E ela sabia do meu sonho de ser médica. Ela também tinha esse sonho. Só que ela acabou se tornando uma enfermeira e fez uma especialização em fisioterapia. E foi ela que falou comigo. Ô, Laurito, teu sonho é vestir de branco, não é? É ter um estetoscópio pendurado no pescoço. Como enfermeira dá. Vai, faz o curso. E eu fiz o curso de enfermagem
incentivada e apoiada por essa minha amiga. E me formei e assumi como enfermeira. Não deu para eu ser a médica, diante de tudo que eu já contei para vocês, mas eu acabei me tornando a enfermeira. E aí é que vem a grande surpresa. Tive, sim, uns 2 namorados nesse período, até porque da separação até hoje são passados 6 anos. No ano que vem agora, no comecinho, serão completados 7 anos de separação. Tive, sim, namorados. Nada que ainda desse muito certo no que diz respeito ao amor. Mas a surpresa foi que o Neves parou o táxi em frente à minha casa. Mas ele estacionou na garagem. E ele disse que não pretende mais, ou que não pretendia mais tirar o carro de lá. Eu até me lembrei daquela música, sabe? Aquela música sertaneja que lembra e brinca com a garagem da vizinha, que tem expressões até chulas, do tipo trocar o óleo e etc. E eu usei exatamente essa metáfora para dizer para ele: não, Neves, não. Para trocar o óleo da minha garagem, não. Você vai tirar o carro daí. Quis dizer, você vai tirar o teu cavalinho da chuva. Meus filhos querem muito. Meus filhos são apaixonados. Tanto o Alex como a Alessandra. Mamãe, o papai é o homem mais trabalhador do mundo. O homem mais dedicado do mundo, mãe. A senhora viu o que ele fez para se casar com a senhora? O sacrifício, o esforço. Ele passou também por um momento difícil. Quando do acidente com a senhora, aquilo mexeu com a cabeça dele. Mas eu sei o quanto que eu sofri. Acabei tendo o meu sonho de ser médica frustrado. E tive talvez a pior frustração de vê-lo sair de casa para assumir uma outra mulher. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você, no meu lugar, permitiria o Neves estacionado na sua garagem para sempre como ele quer? Sei que haverá uma pergunta: Laurita, você esqueceu o Neves? Você tirou o Neves da tua cabeça, do teu coração? Não. Estou sendo muito honesta, não. O que houve entre mim e ele foi muito forte para se esquecer assim. Mas sabe, quando eu paro para pensar em tudo que ele me fez passar, em todas as frustrações que eu tive, que ele se sacrificou, se esforçou para se casar comigo, eu já descrevi aqui nessa carta. Mas no meu lugar, você que está me ouvindo, faria o quê? Pergunto-lhe. 2 pontos. Aqui nesse canal, a partir de agora, eu quero a tua opinião. Responda, fala com ela, Laurita. O que você faria se no lugar dela estivesse? Ela complementa dizendo que agradece demais à amiga fisioterapeuta e que hoje ela realiza o sonho de vestir de branco e tem um estetoscópio pendurado no pescoço, tal qual ela sonhou. Não deu para ser médica, mas sou feliz como enfermeira. Você que for opinar através da rádio
Manda também o seu WhatsApp, a partir de agora, o seu WhatsApp, opinando, dando a sua opinião sobre a história de hoje.